cheirinho de tarde gostosa. Compartilha comigo desse café com terapia? Aqui no Tempo de Mulher. Com ela, Ana Palmesan. Boa tarde para você que está aqui com a gente em mais um Café com Terapia aqui na Rádio Mídia, nesse projeto lindíssimo Tempo de Mulher. Há um tempo para cada coisa na nossa vida. E hoje, gente, 30 de agosto, estamos terminando esse mês de agosto, né? É considerado o mês das sementes. É o mês onde nós plantamos essas sementes e agora em setembro, na primavera, elas vão florescer. As sementes dos seus sonhos, dos seus projetos, as sementes realmente da sua vida, de você olhar para dentro. Então, esse mês de agosto foi um mês de se olhar com muita ternura para a gente florescer nessa primavera que logo vai chegar. E hoje, gente, nessa tarde linda de quarta-feira, o nosso programa tá para lá de especial, né? Nós fizemos nesse mês de agosto uma sequência de programas com pessoas especiais que passaram por aqui tomando um cafezinho aqui com a gente e contando a sua jornada, a sua vida. Porque o mês de agosto é o mês das vocações, o vocare, o chamado. E o primeiro chamado que nós recebemos é o chamado à vida. Então hoje não podia ser diferente. Hoje nós vamos receber um casal maravilhoso, um casal que vem mostrar pra gente também essa vocação, essa parceria de sucesso. Já nós vamos receber o Daniel e a Paula, aqui da KNN Idiomas, aqui de Atibaia, que tem uma história fantástica e vem assim fechar esse ciclo aí de vocação. Já também ela vai estar com a gente aqui, a Zen Botânica, a Lucila, trazendo mais uma dica, um presente. Eu sempre falo que a Zen sempre traz presentes pra gente, um presente especial. E já também, doutora Gisele Barbosa, que estará com a gente aqui no Minuto Doutora, trazendo também uma conscientização aí para vocês. E hoje nós vamos falar de colesterol, hein? Então você fica com a gente. Então você que está nos acompanhando, mande o seu recadinho, o seu WhatsApp aqui com qualquer dúvida, quer partilhar uma informação, quer tirar uma dúvida, quer dar até uma sugestão para a gente, mande o seu WhatsApp aqui no 91485-1246, 91485-1246, aqui, WhatsApp da Rádio Mídia. Você que está nos acompanhando também, você que está sempre curtindo o nosso canal aqui do YouTube, da Rádio Mídia, no nosso Instagram, Rádio Mídia On, temos lá no nosso Instagram todas as informações do ouvinte do mês. Então você acesse aí, acompanhe todas as nossas promoções, esse presentão que vai ser o ouvinte do mês. Então você comenta, vai ganhar pontinhos. Você comenta lá no nosso canal, nos nossos programas, também vai ganhar pontinhos. É uma promoção lindíssima que a rádio agora está trazendo, esse projeto lindo do ouvinte do mês, certo? Muito bem. Então, falamos aí de caminhos que nós estamos trilhando. O programa da semana passada também foi tão bonito, foi tão profundo, um programa cheio de emoção, que também falamos aí dos ciclos da nossa vida, e hoje nós vamos continuar falando também dos ciclos da nossa vida. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu, né? Isso já é bíblico e isso realmente é muito forte na nossa vida. Então, ela já está aqui, a minha amiga Lucila da Zen Botânica já está aqui em mais uma semana. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Mais uma semana. Mais uma. Com muitas dicas, com muitas histórias bonitas, né, Ana? Ai, histórias lindas, né? Gente, de semana passada, Emocionou, né? Foi emocionante, né? Ai, lindo. E detalhe, você sabe que foi o César, o espaço dele, o espaço antigo da Yoga Valley, que também abriu um canal pra Zen Botânica. Ai, logo lindo. Que começou. Então, assim, ele, com toda generosidade, realmente abriu as portas para a Zen Botânica estar lá também. Quantas pessoas, então, já passaram por lá? E de lá, realmente, né, a vida tomou um caminho próspero. Exato. Né? E é como você falou, são tudo ciclos. Ciclos. Né? Ciclos e ciclos, às vezes mais abundantes, às vezes nós achamos que é escasso, mas não é. É apenas para a gente poder
repaginar tudo. Sim, porque o universo tem que pegar em algum momento da nossa vida, em alguma coisinha da nossa vida, para poder fazer essa transformação. E pega, né? E pega, e se pega. Às vezes com delicadeza, às vezes não, mas pega. Às vezes não tanto, mas pega. Isso, mas pega. Eu acho que o mais importante é isso, nós termos a amorosidade de enxergar nossos processos. Isso. E quando a gente enxerga os nossos processos, Lu, até mesmo entra essa parte do merecimento. Ai, totalmente, né? A gente fala tanto eu mereço, só que quando acontece alguma coisa, ela mesma é a própria pessoa a se chibatar, não é? A falar, tá vendo? Olha como que eu fiz de novo, olha como eu repeti de novo. Então, é de nós terapeutas, de pessoas que estão trabalhando nisso, né? Estão vindo aí professores, não isso. é? Para falar sobre isso, que é a questão de se enxergar com mais amorosidade. O de se acolher, né, Lu? A gente já falou muito disso aqui, né? O se acolher com ternura, porque às vezes a gente não se acolhe com ternura, né? A gente acolhe o outro, né? Tem uma pesquisa muito linda sobre gentileza, que muitas vezes nós somos, durante o nosso dia, gentis com as outras pessoas, mas com a gente não. Né? Então, assim, o quanto que a gente também, às vezes, se maltrata, né? Exato. Por palavras, por atitudes, por pensamentos, né? Eu acho que isso a gente vai criando, né? Uma autolimitação sobre a felicidade. Aí a gente entra em tantas questões que, de novo, a gente fica 2 horas falando aqui, né? Porque a questão do merecimento traz a questão da culpa. Como eu posso ser feliz se a minha irmã não está tanto, isso. Né? Em questões tão próximas. Então, a pessoa se autolimita a todo momento. E não vive aquilo que precisa viver com mais leveza, com mais reconhecimento, né? E aí entra toda aquela parte de amor próprio, de autocuidado, de você se olhar, Exato. de você realmente perceber que você está merecendo. E você sabe, quando você fala isso, vem muito a questão da constelação familiar de Bert Hellinger. E ele fala que a melhor forma de você honrar a sua família é sendo feliz. Olha que lindo. Forte, né? É forte. Então, assim, independente da sua história, fazer o seu melhor é o melhor presente que você pode dar aos seus antecessores. É isso mesmo. Que também, né, lutaram tanto para serem felizes. Exato. Né? Então, assim, e isso não é orgulho, assim, não é você ser uma pessoa arrogante, nada disso, né? É auto-amor. Isso é auto-amor, autocuidado, autopercepção. É isso mesmo. E vem ligado com as bênçãos, né? No meu livro eu falo um pouquinho disso, de contar as bênçãos, né? Às vezes a gente passa o dia e a gente não percebe as bênçãos. E que está ligada com os merecimentos também do dia. E as bênçãos são e devem ser tão simples, né? É o ar que eu respiro, é o carro que eu dirijo, é a água que eu tomo. Falamos tanto de água no programa passado, né? Então é isso, são pequenos gestos, pequenas vivências, coisas simples, Lu, mas está ligado com as bênçãos da vida, os merecimentos que nós temos. Exatamente. Né? E nisso está ligado e aí tá ligado a Zen, merecimento, né? E o que a Zen trouxe? Esse daqui é o spray Novo Ciclo. Esse spray, na verdade, ele foi criado final de ano de 19, se não me engano, que é para fazer esta virada de ciclo do ano. Tá. Só que como ele traz óleos essenciais para trazer um merecimento, para trazer autoestima, as pessoas não deixaram eu tirar da linha, não. Então, ela continua como um spray para você presentear aniversário, um novo empreendimento, uma casa nova. Então, ela acabou entrando na linha da Zen Botânica mesmo. Ela está fixa. Ô Lu, eu vou te falar uma coisa. Eu lembro quando eu fui lá na Zen na época e eu adquiri esse daqui. E eu lembro que você comentou assim, Ana, esse não vai ficar. Esse não vai ficar. Esse é só um tempinho. Aí eu usava e falei assim, não é possível que esse daqui não vai ficar. E ficou. Exatamente, por pessoas como você que pediram para deixar este produto em linha. E assim, eu tenho clientes que eu acho tão bonitinho que sempre quando tem um aniversário, alguma coisa para dar de presente, ela vai buscar esse spray. Que lindo, que é o Novo Ciclo. Porque é uma intenção, não é apenas um presente. Eu estou te intencionando ao seu merecimento. Eu estou te intencionando para ser o seu melhor. Exatamente. E, gente, o spray da Zen são, assim, temáticos, né? Tem vários temas que você encontra que são propósitos que você realmente faz essa consciência, né? De você ter essa intenção aí para as pessoas e para você. Então, você pode pôr, né?
espirrar no ambiente, Isso. carregar com você, né? Às vezes na Exatamente. bolsa, em casa, enfim. Colocando realmente essa harmonia no ambiente que você está convivendo. E lembrando, né, são óleos essenciais. Então você usa, inspira profundamente para você ter todos os benefícios. Perfeito. Lembrando que óleo essencial chega uma hora que ela volatiza, ela é natural, ela não tem um concentrador de perfume, ele não tem esta questão do permanecer o aroma, né? Isso é fragrância. Agora o óleo essencial, ele traz realmente toda esta Nossa, questão. tudo aquilo que a gente precisa naquele Exato. momento, né? Mas eu sempre falo para você, né, Ana? Use moderado, Isso. use quando precisa. A gente tem mania de achar que, como é natural, vou usar a todo momento. É. Vou deixar no difusor o dia inteiro. Gente, Mas não. todo o excesso faz mal. É isso mesmo. Né? Então, vamos ter aí o bom senso da gente usar na forma quando precisa. Gente, esse do novo ciclo é uma delícia. Nossa. É o óleo essencial de louro. Lindo, lindo, lindo. E aqui o spoiler para vocês: eleva o otimismo e a autoestima, tonifica a energia, trazendo o sentimento de merecimento. Tudo a ver com o que a gente está falando, né? É. Vem de encontro a É isso. as coroas de louro, As são os coroas de louros da louros. vitória, É. né? Então, a gente sentir este merecimento nosso, não para os outros, para nós. Isso é, nossa, é consciência total. E você que está nos acompanhando aqui no programa Café com Terapia, perceba um pouquinho os seus merecimentos, né? A sua trajetória, a sua Liste, vida, né? Liste Faça a seus sua listinha de merecimentos. merecimento. Isso é lindo, você perceber o quanto que realmente a vida traz para você esse merecimento, né? Ai, Lu, que lindo tudo isso, né? E sempre a gente tem um novo ciclo. Toda segunda-feira é um Sempre. novo ciclo, né? Tem gente que não gosta de segunda-feira, mas toda segunda-feira é uma segunda chance da gente Exato. começar, né? A gente tem que pensar que ciclos são novas possibilidades. E a gente Isso. estar aberto a isto só faz coisas boas É acontecerem. isso mesmo, a gente tem que tomar posse disso, Exato. né? Do nosso merecimento. Que lindo, Lu! Gratidão! Obrigada, Né? obrigada mais a uma todos semana, vocês. mais um mês, Mais né? um mês. Estamos encerrando aí o mês. Pode encontrar todos os produtos no site da Zen. Isso, Pode presentear as pessoas também, que a gente manda para todo o Brasil. que tem aquela aba tão linda, né? Do afeto, Tem, né? tem o olhar a si e Isso. olhar ao outro. Ai, muito Então, lindo. olhar a si, coisas que você precisa de autocuidado, e olhar ao outro. Às vezes a gente quer cuidar alguém de longe e não sabe como. Isso, e é um momento de carinho. Então, você que está nos acompanhando, aqui na descrição do nosso vídeo, tem aí o site da Zen, que tá coisa linda, gente, em todo o Brasil. Ana, como eu faço? Entra no site, peça, olha o seu produto, né? Com carinho, e ela entrega, gente, para você. Vai uma caixinha de carinho. Qualquer dúvida, entra no Instagram, @zembotânica, eu tiro as Isso. dúvidas para você. Lá tem o WhatsApp também para entrar em contato. É Então, só conversar. todo mundo pode adquirir, né? Com Tem certeza. como aí adquirir, visitar o site, comprar e receber aí na sua casa. Exato. Ou ir lá na Zen. Nossa, vou adorar. Tem o showroom, abre de quinta a sábado. Então, dá para você ir tomar um café, eu explicar todos os produtos. Dá para você dar uma passadinha rápida, que nem quando eu faço. Rapidinho, a Ana vai rapidinho, Eu mas é surjo sempre de surpresa, sempre mas com muito apareço. carinho. Sempre com muito carinho, né? Tá bom? Gratidão, Lu. Mais uma Um semana aí. beijo. Beijo grande, tá? Beijo a todos. Até semana que vem, que é o mês que vem. Até! Então tá bom. Gratidão. Que lindo, gente. É isso mesmo, né? São momentos de percepção, né? Do seu merecimento, da sua vida, daquilo que você realmente está construindo, né? Então, é importante você dar essa paradinha e pensar realmente, né? Naquilo que você constrói, naquilo que você vivencia, naquilo que você tem, né? Nós somos, sim, seres de merecimento, de prosperidade, para felicidade. E isso é muito lindo. Então, assim, você que está nos acompanhando aqui na Rádio Mídia, e pela rádio ou pelo canal do YouTube, né? Realmente perceba, né? Os merecimentos, os seus ciclos, quais são os ciclos que você já começou, os ciclos que você já encerrou, e tudo isso faz parte da nossa vida e está tudo bem. Muito bem. E falando de saúde, né? Integral, como a gente fala aqui, ela já está aqui, doutora Gisele Barbosa, no nosso quadro Minuto Doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Bem-vinda. Obrigada. Tá encerrando o melhor mês do ano. O melhor, né? O melhor. Que é o mês da doutora, por isso. Leonina, quase nada. É, uau, né? Muito bem.
Doutora, hoje é um tema assim muito falado, né? E é um tema muito significativo aí também para as pessoas, e acredito que esse é o momento também da gente estar esclarecendo um pouquinho sobre o colesterol, né? Há muitas coisas, né, que se fala aí sobre o colesterol. E o que vem a ser então esse colesterol, doutora? Ana, o colesterol nada mais é do que um elemento que faz parte de várias áreas do nosso organismo, né? Então, quando a gente fala, tô com um problema de colesterol, na verdade o colesterol não é o problema. Tá. O problema é ele estar elevado acima do que seria benefício, como a gente já falou, né? Tudo que é excesso é ruim. Então, acima do que seria o ideal é que seria o nosso problema. Então, eu vou explicar. Então, olha só, a gente tem 4 tipos de colesteróis, tá? Como tudo na vida, né? A gente tem um bom, que é o HDL, e 3 ruins, que é o LDL, o triglicerídeo e o VLDL. Tá? Então, tudo na vida é assim, né? Então, a gente tem que dar valor àquele bom lá. Então, é exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazer. Tá. Cuidar mais do HDL. Então, assim, o colesterol, ele, na verdade, ele entra no nosso organismo quando a gente come alimentos que contenham gordura. Tá? Então, às vezes, uma fritura ou uma carne, às vezes até a carne, mesmo sendo magra, ela tem um conteúdo de gordura entre as fibras musculares. Então, quando ela entra no nosso organismo, o organismo vem digerindo e dissolvendo essa gordura, com enzimas vindas do fígado, tá? Toda aquela questão da vesícula biliar, que às vezes a gente até tira ela quando ela começa a ter pedras, né? Então, essas enzimas biliares vêm e fazem essa digestão da gordura. Quando ela digere, ela vira ácidos graxos. Ana, você como professora, você sabe que a membrana celular, ela é feita de quê? Ácidos graxos. Então, todas as células do nosso organismo, praticamente todas, têm na membrana celular ácidos graxos, ou seja, o colesterol, ele é importante no nosso organismo, ele é estrutural. Tá. Então, assim, a partir do momento que ele é digerido como ácido graxo, ele vai ser distribuído pelo organismo onde precisa para fazer essa estrutura. Então, por exemplo, vai para o cérebro, para o músculo, para o coração, né? E existem, por exemplo, hormônios que são feitos de ácido graxo, né? Então, a parte também de digestão da própria gordura, os ácidos biliares são formados de ácidos graxos. Então, tudo isso... e a vitamina D. Eu estava querendo falar para vocês. A vitamina D, ela precisa do ácido graxo, do colesterol, para poder ser instalada no nosso organismo e junto do cálcio não deixar ter osteoporose. Gente, quanta coisa que a gente não sabe, né? Tá tudo interligado. Isso, então assim, ter colesterol é muito bom. Tá. Então o problema é quando ele é elevado, né? Então assim, qual é o grande problema hoje em dia? A gente não tem mais que caçar. Então a gente vai no mercado, tá tudo pronto. É verdade. Então, a gente não tem gasto, a gente só tem absorção do colesterol, só tem absorção de carboidrato. Então, tudo isso acaba se acumulando no nosso organismo. Então, o que é o ideal? Tudo que você ingere, tudo que você digere, ele vai estruturar no seu corpo. Para não ficar em excesso, você tem que comer e gastar o que for de excesso. Então, fazer atividade física. Então, essa é a primeira dica com relação ao colesterol. Olha. Para que ele não se eleve jamais, sempre que você, 2 vezes na semana, 30 minutos fazer atividade física, que é o mínimo pela OMS, Ministério da Saúde. Uma própria caminhada. Uma própria caminhada de 30 minutos. Desde que seja feito de forma contínua, né? E sem evitar elevações ou descidas, porque a gente tem que fazer num ritmo fixo, um ritmo único. Aí sim é atividade física regular. Importante essa observação. Sim. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez a última estatística de 2022. Então, eles falam que 40% da população brasileira tem colesterol alto. Desses 40%, gente, 20% são crianças e adolescentes. Então, antigamente, quando eu formei, a gente não pedia colesterol para criança. Hoje, tem que pedir, porque 20% tem colesterol elevado. Talvez pela falta de exercício, né? Fica no celular, tudo, computador. E o excesso também da ingestão, da própria alimentação irregular. Gente. Que tudo isso está relacionado. Então, assim, qual que seria o cálculo, né? Antes eu vou falar com relação ao que ele pode levar. Então, o colesterol alto, ele faz o seguinte, ele vem entupindo as artérias e as veias. Então, por exemplo, eu tenho uma pia na minha casa e esse ralo dessa pia vai jogar toda a água com sujeira da louça fora, certo?
Então, quando a gente lava a louça, o sabão gruda na água e gruda no sabão e vai embora pelo ralo. Então, quando eu tenho muita gordura, o que acontece com essa pia? Vai entupir, né? Então, a artéria e a veia acontece a mesma coisa. Nós não somos diferentes de um tubo de cano de pia. É a mesma coisa, a nossa artéria e a veia. Então, se tem muito colesterol ali, ele vai entupir. Então, dependendo de onde entope, é o problema que a gente vai ter. Eu sempre falo isso no consultório. Então, se entupiu no coração, infarto. Entupiu no cérebro, derrame, né, que é o AVC. Então, cada local que passar, que entupir, a gente vai ter aquele problema. Então, aí que vem o outro dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, dessas pessoas que têm essa obstrução arterial por colesterol, a gente acaba tendo 30% de óbitos por causa disso. Nossa, toda essa alteração cardiovascular. Tá. Então, chega a 400 mil pessoas por ano no Brasil, gente. 400 mil pessoas por ano morrem por isso. Então, por isso a importância de eu trazer esse tema para você. Nossa, doutora Gisele, quanta coisa que às vezes, né, a Sim. gente só ouve, enfim, e não para pensar realmente a importância disso. Então, você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mídia, no programa Café com Terapia, aqui no canal do YouTube, você que está nos acompanhando pela rádio, nós vamos para o comercial na rádio, mas a gente continua aqui no YouTube com a doutora Gisele, que hoje está trazendo aí esclarecimentos, assim, gente, super importantes sobre o colesterol. E aí entra realmente, às vezes, essa falta até de consciência que, que a gente tem da alimentação, muitas vezes na gordura, falta de atividade física, né? Exato. Acho que o que está pegando muito é essa questão do... A gente não precisa mais caçar. A gente não se movimenta, não né, se movimenta. Não tem necessidade mais. Não é mais importante. Não é mais primordial. E as pessoas esquecem que o nosso interior não entende o que está acontecendo no exterior. Mas às uma vezes, coisa genética, exatamente. né? Até a geração que está vindo, né? Que Isso. nós, da mesma geração, praticamente, quanto a gente brincava na rua e era um pega-pega, era isso, era aquilo, a gente se movimentava. E não tinha isso de fazer o exame para colesterol para criança. Olha, não, hoje, não tinha, então... Exato. Então, assim, brincava sozinha, às vezes, de bicicleta em torno da casa, Então, mas né? você estava se movimentando, né? Existia um movimento da criança. Não precisava ter aquele monte de criança para brincar. A gente, às vezes, sozinha já É, corria, já jogava isso, vôlei, chutava bola sozinho no quintal. Isso mesmo. Hoje em dia, as crianças não estão mais dessa forma, Não estão né? brincando desse jeito, Só né? querem... Gastando essa energia. Isso, só gasta energia manual, né? Que coisa, né? Que é o celular. Verdade, é verdade. É. O que mais que a gente pode estar alertando aí para as pessoas? Olha, eu gostaria de passar para vocês como que a gente poderia estar fazendo para melhorar esse colesterol, né? Então, algumas pessoas têm maior possibilidade de ter um colesterol alto, independente, às vezes, até da alimentação, viu, Ana? Então, a questão genética, familiar. Também entra. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu sou super natural, eu faço exercício físico. Mas tem esse problema genético e familiar, tá? Então, às vezes, é da própria família, às vezes acaba tendo essa questão. Sedentarismo, como a gente falou, né? Alimentação irregular. E também quem tem tabagismo, tabagismo acaba elevando essa parte, tem maior risco cardiovascular quando eleva o colesterol. E também hipertensos e diabéticos. Né? Então, tem um risco maior de ter problema cardiovascular quando tem colesterol elevado. Então, são pessoas que têm que tentar manter sempre o colesterol bom para a gente diminuir o risco cardiovascular e não entrar naquela taxa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Porque a própria perda do peso vai ajudar. Vai ajudar. Né? Nesse controle até de uma diabetes, enfim, né? Vai ajudar. Tudo isso. É porque acaba fazendo atividade física. Está se movimentando. Está se movimentando. Mas eu quero deixar claro, assim, que não é porque a pessoa é magra que não vai ter, que não tem colesterol alto. Né? Então, a gente tem pessoas magras com colesteróis elevadíssimos. Que às vezes ela nem se movimenta. É isso, né? Exato. Tem isso também. Às vezes é estrutural dela, né? Ser magro. É. E eu tenho pessoas super gordinhas que tá não têm colesterol alto. Eu sou uma pessoa que sou gordinha e não tem colesterol alto. Então, assim, depende muito da questão familiar também, né? Nossa. Entra um conjunto de coisas. Entra muita coisa, né? Muita coisa. Então, como é que a gente melhora esse colesterol? Isso, por exemplo, o HDL, né? Eu até orientei a produção recentemente com relação a isso, que usar o azeite de oliva extra virgem, mas não fazer a comida com ele. Você tem que comer ele cru. Então, uma colher de sopa por dia. Então, você vai colocar em cima da comida, depois dela pronta, no seu prato. Não tipo, vou temperar a salada da família, uma colher de sopa. Não, o seu prato tem que ter uma colher de sopa por dia, de azeite de oliva extra virgem. Tá? Então, ele vai melhorar esse HDL. E tomar muito cuidado também, é importante até a gente falar,
nesse azeite que você vai comprar. Isso, né? tem que estar estar no vidro. virgem. E no vidro tem uns que são na embalagem de plástico, não pode, né? Exato. Tem que ser realmente questão. extra virgem o O azeite. vidro, ele é escurecido por um motivo, né? O azeite não pode tomar luz. Isso é importante. Que bom, doutora. Quantas coisas, né, que está aí trazendo pra gente, para quem está ouvindo. Isso é tão importante. Estamos voltando no nosso comercial aí da rádio. Você que está com a gente, continuamos aqui com a doutora Gisele, com dicas tão, assim, importantes sobre o colesterol. E uma das dicas que ela está nos dando é o azeite. Então, todas as pessoas, né? Todo mundo deveria comer uma colher de sopa por dia de azeite de oliva extra virgem. Junto com a comida, no seu prato. A criança é atividade Porque física. a gente tem a mania mesmo de temperar a salada da família, Isso. né? Com aquela porção do azeite e pronto. E não, tem que ser a mais, né? A colher de sopa para pessoa, cada pessoa individual. Isso. Então, adulto, porque criança não tem essa necessidade do HDL deles já é naturalmente normal, já é naturalmente ideal. Então, assim, é só fazer atividade física mesmo. E esse controle, enfim, que a gente vai ter, e esse uso do azeite vai controlando, então, esse colesterol. Vai ajudando. O que ele faz? Ele melhora o HDL. O HDL, ele vem retirando todo o colesterol ruim e jogando fora. Entende? Então, ele ajuda nessa parte de tentar reter o que está querendo subir. Tá? Agora, com relação ao colesterol ruim, são as orientações que a gente já passou. Então, evitar excesso de carboidrato. A pessoa fala assim, mas você acabou de falar de gordura. Sim, mas o carboidrato, ele é uma forma de retenção. Então, se você comer muito carboidrato, o organismo vai raciocinar, bom, então eu tenho que reter, porque eu posso... Vamos falar, gente, genética. Nós viemos de homens das cavernas, né? Então, nessa época, a gente não tinha como armazenar comida. Então, a gente fazia o quê? Caçava, comia o que podia comer, daí uma semana que ia comer de novo. Então, geneticamente, a gente tem a tendência de armazenamento. Então, eu posso reter esse carboidrato tanto em forma de gordura, como em forma de diabetes, né, que é o excesso de açúcar no sangue. Então, evitar o colesterol, excesso de carboidrato, também ajuda a reduzir o colesterol. E uma tudo coisa ligada vai à outra. Equilibrando, né? Exato. Que incrível isso. Uma coisa ligada à outra. Muito bem, doutora. Nossa, valeu, hein? Essa semana, olha aqui, a produção tá tudo anotando as suas dicas, né? Pra gente poder aí melhorar em todos os sentidos. Isso é pra gente, é pra vida, né? Verdade. Pra gente se cuidar. Gratidão, doutora Gisele. Obrigada, as pessoas podem Ana. te encontrar onde? @doutora_Gisele Barbosa, gente, só entrar lá em contato, qualquer dúvida também pode mandar para a produção, que eles passam para mim, eu respondo, ou a Ana mesmo pergunta para mim, eu respondo, e eu respondo direto também, só falar comigo ou com eles que a gente está comunicando. Tá joia. Gratidão por mais uma semana, esse mês que está terminando, e até semana que vem, no mês que vem. Até o mês que vem. Tá joia. Um beijo, gente. Fica beijo, bem, viu? Ana. Que delícia de informações, gente, quanta coisa que a gente tem que aprender, quantas coisas que a gente realmente precisa tomar essa consciência daquilo que a gente come, daquilo que a gente faz, como é importante esses movimentos que a vida realmente pede para você. Né? E tudo isso, gente, é um olhar com ternura. A gente fala tanto desse olhar com ternura e tudo isso está atrelado, né? Atrelado o jeito como você está levando a sua vida, o que você realmente está comendo, os movimentos que você está tendo, tudo isso dentro aí de um olhar com ternura para você. Olha quantas dicas bacanas. Então você que está nos acompanhando aqui pelo canal no YouTube, aqui na Rádio Mídia, curta, comente, multiplique coisas boas. Somos multiplicadores de coisas boas, sim, tá? Você que está nos acompanhando também, tem o nosso WhatsApp da rádio, o 91485-1246. Manda lá o seu recadinho. Tem também as nossas redes sociais, no Instagram, @RádioMídiaOn, e tudo isso para você. Então, olha como que tudo isso é importante para você. E aqui eu quero deixar também um abraço super carinhoso para todas as pessoas que estão curtindo as nossas programações, que estão visualizando as nossas programações, que estão se inscrevendo no nosso canal. É tão bonito ver esse crescimento, né? Porque um está realmente interligado ao outro. Então, você faz parte de tudo isso. E fazendo parte de tudo isso, tem presentes para você. Então agora a gente tem aí um grande projeto que é o 20 do mês. Então se você quer informações sobre o 20 do mês, você então acesse lá no Instagram, que realmente tem todas as informações, como você faz então para participar desse projeto tão lindo que a rádio está trazendo, do ouvinte do mês, certo?
E eles já estão aqui, né? Eles já estão aqui, junto aqui comigo. Hoje o nosso tema é essa parceria de sucesso. Nós estamos aqui com a Paula e o Daniel, da KNN Idiomas, aqui de Atibaia. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bonjour. Good morning. Buongiorno. Olha que chique hoje, gente. Bom muito dia. Bem. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda, viu? Daniel também. Gratidão, né? Por terem aceitado. Aliás, boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde, produção. Boa tarde, muito bem. Gratidão por terem realmente, né? Esse tempinho que eu sei que é tão complicado às vezes do dia de vocês, mas dá lá uma fugidinha, né? E vim aqui conversar um pouquinho com a gente, tá certo? Muito bom. Como começou, né? Essa paixão por ensinar? Porque vocês dois são professores, né? Como é que começou tudo isso na vida de vocês dois? Bom, cada um tem um começo, né? Primeiro eu quero agradecer a Ana, a produção, o convite. Obrigada, uma honra participar. Paixão pela educação, eu brinco porque eu fui realmente aquela criança que brincava de escolinha. Era a minha brincadeira preferida, né? Escolinha, boneca. Só que eu não só era professora, mas eu organizava a escola no sentido de diretora. Ah, entendi. Administrativa, na verdade. Então, assim, é muito profundo mesmo. Eu tinha uma vizinha quando era criança que ela era italiana. E aí eu organizei todos os amigos da rua, né, da época, pra gente fazer aulas de italiano em casa. E aí tinha tudo, tinha diário, chamada, nome. Muito engraçado, né? Como que as coisas vão. Você já estava vivenciando aquilo que você realmente ia vivenciar, né? Exato. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. Ai, que bonitinho. Eu era super pequena. Vendo? Eu já era diretora. Tá vendo? Mas eu não era uma coisa assim, eu quero ser professora, é o sonho da minha vida, não. Eu fiz minha formação, depois eu fiz técnico em nutrição. Depois eu queria fazer cinema, então tipo, era uma coisa mais artística, assim. Quis nutrição também, só que no final das contas eu acabei tomando um caminho indo para letras, que também tem literatura, tem todo esse universo, e sou formada em francês. Então a minha formação é língua portuguesa, francês, e lá na faculdade eu conheci o Daniel, que é lá em Assis, no interior de São Paulo, né? Então não é Atibaia, então as coisas foram... E ele, fala um pouquinho da sua... Bom, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Essa história da educação, ela começa na minha vida desde muito cedo também. Né? Eu, por circunstâncias familiares, fui fazer contabilidade no meu ensino técnico, no ensino médio. E ali no meio eu sempre era aquele que explicava as coisas para os outros, né? Eu sempre... gostava muito de ler, de entender como as coisas funcionavam, e para mim era muito natural explicar, ensinar. E todos os meus amigos falavam, mas você tem cara de professor, Daniel, desde muito cedo. Olha que barato. Então fui desenvolvendo isso e fui fazer história. Né? Na faculdade, sou professor de história, já faz 20 anos que eu dou aula de história. Olha só, uma trajetória. E ainda continuo lecionando, né? Tenho muito orgulho disso, não pretendo parar. Além de ter a KNN, além de ter a escola, ainda leciono e faço isso com muito amor, assim, com muito... Que lindo. É missão, carinho. né? Exatamente. É uma coisa... É maior do que qualquer outro plano. Né? Quando eu estou naquele momento, dentro da sala de aula, explicando, falando, ouvindo as pessoas, vendo esse crescimento de todo mundo... É gratificante, né? Eu me sinto realizado, exatamente. Muito lindo. Não tem preço de ver esse processo do ser humano, né? Exatamente. Muito isso lindo. que me move. E assim, é interessante porque... Antes mesmo de ter escola, sempre que a gente entra em escola, tipo, vamos visitar uma escola para ver para os nossos filhos, algo assim, a gente fica emocionado. A gente sempre ficava. Então, é uma coisa muito forte mesmo. Que lindo, Paula. Mas filmes de escola, o ambiente escolar é algo, assim, muito forte. Que toca, exatamente. E aí eu perguntava pra ele, eu falava, será que todo mundo sente isso? Um dia eu perguntei, eu falei, você não fica, tipo, com uma emoção? E não importa, escola pública, particular, de criança. Gente, falava, você sente uma emoção, assim, um negócio? Ele falou, eu sinto. Então, assim, é uma coisa de missão mesmo, uma coisa muito mais missão. profundo. E é uma coisa onde vocês dois tinham que se encontrar para poder realmente ter essa trajetória, né? Exatamente. Ter essa missão juntos, né? Em relação a tudo isso.
né? Ai, que bacana. E aí, né, enfim, a vida foi movimentando, ciclos encerram e ciclos iniciam, né? Como a gente está falando no programa de hoje, tem essa parceria entre vocês. E como surgiu a ideia, então, da escola? Como que a KNN, apareceu aí? Então, é uma história de um ciclo que termina na faculdade, né? Porque a gente se conheceu na faculdade, aí ele já estava lá. Então, no terceiro, a gente se conheceu e ficou junto. Assim, não teve pedido Coisa de namoro. De um mês, assim. É sério? Eu terminei o meu primeiro ano, né? No meu segundo ano ela apareceu, né? Ela era caloura, né? As bichetes. E em um mês, a gente se conhecendo, a gente ficou junto. E ficou junto, estamos aí... Até hoje. Até hoje, 20 Ele anos. até hoje não me 20 pediu, anos? Ele até hoje 20 não me anos. pediu em namoro. Nossa, mas aqui na rádio você Não, pode. mas aí a gente já resolveu. Já resolveu? Aí somos depois eu pedi ele em casados. casamento 3 vezes, até que na terceira deu certo. Casamos, tá tudo em ordem agora, viu? Então já foi oficializado esse pedido, né? Você ficou satisfeita com esse pedido? Fiquei. Ficou? Fiquei. Então tá bom. Senão a gente fazia agora, tá? Não, fiquei, foi ótimo. E aí, como surgiu a KNN, então? Então, aí a gente se conheceu na faculdade e no terceiro ano de faculdade fomos presenteados com um filho. E aí, quando a gente saiu, me formei no tempo certo, tudo bonitinho. Quando a gente saiu, a gente voltou aqui para Atibaia, porque minha família é daqui. Mas estudantes, né? Pés rapados mesmo, assim, dificuldade financeira. E com bebê. Então, meu diploma foi mais que um diploma, foi um bebê. Porque você engravidou na faculdade, né? Isso, eu tinha 23 anos. Meu Deus, então na faculdade você ganhou um namorado, você ganhou um marido e ganhou um filho, é isso? Sim. Exatamente. Morando Olha em República, Gente! amamentando, levando o bebê pra faculdade, foi muito doido, assim. Paula. Só que quando a gente chegou na casa dos meus pais, os 2 professores, a gente falou, a gente precisa dar conta da nossa vida, porque a gente já tinha morado sozinho, né? Assim, República, é diferente, não dá. né? E aí, aí começa a história, porque aí eu começo a dar aula em um monte de escola, já passei por várias escolas aqui de Atibaia, Toma assim, um como cafezinho? professora. Obrigada. Por um pouquinho, tá bom? Como professora de português e literatura, e o Dani também pegou um monte de aula de história. Mas, assim, salário de professor tem até que dado uma melhorada, assim, nos últimos tempos. Mas a gente está falando de 16 anos atrás. E com filho e tudo, e com né? filho. E jovens, né? Tem tudo isso. E aí eu comecei a dar aula particular de francês, que era o que dava mais renda. Obrigado. E foi... Não quero, Não? obrigada. E foi a aula de francês, foi tipo num quarto da casa, sabe? Eu comecei a dar aula particular, dava mais renda e fui ficando conhecida porque tinha pouco professor, né, em Atibaia. Tem pouco professor de francês e isso foi fazendo meu nome. Olha. Aí a gente conseguiu alugar uma casa no Alvinópolis e lá no fundo da casa eu dava aula de francês. E aí nessa fase eu comecei a dar aula de português, de redação, de literatura e de francês. E aí que surgiu, e o Dani aula de história. Aí me surgiu aquele ímpeto empreendedor que você sabe bem, né? Aquela coisa. É agora? Eu falei, não tem escola de reforço escolar aqui em Atibaia. Não existe esse serviço. E não existia. E aí eu falei aquela coisa, assim, eu falei, Daniel, vamos abrir agora, porque assim, vai dar muito certo, tenho certeza. E aí a gente alugou mais uma casa no Alvinópolis e abrimos uma escola que chama Chepoline. Em francês, né? Chepoline. A tradução é na casa da Paula. Ai, bonitinho. É fofinho, né? É lindo. E toda a estética francesa, europeia, assim, muito fofo. E era uma escola na verdade, ela existe ainda, é uma escola de língua portuguesa, história, geografia, francês, italiano e espanhol. Ela existe, então, ela ainda? existe, ela foi vendida. Que lindo, você Reforço ainda, né? escolar ainda continua. Que então, demais. assim, foi uma startup, foi uma criação total, desde o logo, da cor, da intenção, aquele marketing, que era uma coisa mais acolhedora. E isso durou 8 anos, a Chepoline, na nossa gestão, né? E aí que entra a KNN, porque a gente era uma história longa, né? Esses 8 anos foram muito profundos, assim, pra gente. Porque de professor a gente virou um administrador, era uma empresa grande. Porque imagina, Ana, juntar um monte de professor de várias matérias, especialistas de vários níveis e ter que suprir a Atibaia, né? É uma empresa, né? E aí, só que aí chegou um momento que estava uma crise, assim, econômica, estava acontecendo uma recessão,
né? Política também, isso a gente está falando de 2017, eu acho. E aí a gente recebeu a visita da KNN, que é uma franquia nova, né? Assim, a gente falando de grandes marcas de idiomas, a KNN é novíssima, ela é lá do sul, de Balneário Camboriú. E aí, como eu sou professora, trabalhei em várias franquias, eu não queria franquia, eu queria uma coisa nova, né? Que eu trouxesse a minha pegada. Mas a KNN conquistou o nosso coração, assim, eles vieram mostrando muita solução de ensino, que a gente tinha lacuna. Uma visão diferente um pouquinho. Total. Olha que... Muito diferente, na verdade. E também eles usam muita coisa nova, tem muita novidade. Aí vocês se encantaram. Nos encantamos. Exatamente, né? E o que significa KNN? Knowledge Now, conhecimento agora. É a sigla, né, de Knowledge Now, o KNN. Conhecimento agora. Então, essa que é a proposta, porque o maior diferencial da KNN é que no primeiro... As aulas, a estrutura da aula, ela é toda feita para conversação. Então, não é aquele curso que a pessoa fica meses ou semestres sem falar nada. Não tem base, assim, de gramática. É prático. prático. Então, assim, a marca... E hoje, Ana, assim, a KNN tem só 9 anos. Ela é a segunda maior do país. Nossa, é uma super marca, sabe? Que aqui lindo. em São Paulo a gente não é muito conhecido. Não é, né? Mas, assim, lá no Sul, todo mundo conhece, porque é de lá, né? Então, assim, é uma super marca. E por quê? Porque traz resultado, né? É uma coisa assim, ninguém quer ficar mais tempo num curso de inglês estudando do que uma própria faculdade. Vida, né, da gente, que é tudo muito rápido, né? Exato. E a minha parte nessa história foi a Paula com as ideias, vamos fazer isso, e eu com apoio. Toda Paula é assim, filha. Vamos! E todo o início da Chapauline, né, com todo o apoio, com toda a construção. E esses 8 anos, né, eu me transformando de um professor de história para um administrador. Né? Isso é tão forte. Conciliar tudo aquilo foi um processo de crescimento, de aprendizagem muito grande. E a KNN chegou na hora certa, chegou na hora exata, porque a gente já sentia que a gente já tinha atingido Precisava de algo a mais. Precisava de mais, exatamente. Olha. E eu confesso que no início, a Paula falou, não, eu não quero, eu tenho a minha escola, ela tem o meu nome. Né? Por que eu vou trocar para uma franquia, para uma rede? Né? E o que abriu os nossos olhos, assim, o que encantou de fato, foi quando a gente foi visitar a sede. E chegando na sede, a gente foi conhecer as escolas. E assim, o momento que essa coisa de escola, né? A gente entrando numa escola linda, gigante, com muitos alunos. Quando a gente entra na sala de aula para acompanhar uma aula, a gente não acreditou no quanto aqueles alunos falavam, no quanto que eles desenvolviam uma conversação com pouco tempo. Então, assim, a gente viu o método aplicado. Viu o que acontecia mesmo, não né? foi uma questão que não era só a conversa. Não era marketing, não era plano de negócio. Vocês foram na fonte ver. Exatamente. Quando a gente viu o quanto que aquele aluno, com um ano e meio de curso, o quanto ele falava, muito mais do que os nossos, que eram muito bem trabalhados, com 3, 4 anos de curso, a gente se olhou e falou, nossa, a gente quer, é isso que a gente quer. Isso é tão importante, né? Porque esse acolhimento para uma língua nova. Né? Muitas pessoas têm essa limitação muitas vezes, esse medo muitas vezes, né? Então, olha que bacana, né? Hoje aqui no programa, gente, Café com Terapia, estamos recebendo a Paula e o Daniel, da Escola de Idiomas aqui de Atibaia, a KNN, que tem uma proposta lindíssima e que muitas pessoas, às vezes, passam em frente, enfim, e não sabem, né? Que lá realmente existe, né? Um tesouro, né? Vamos dizer assim, e de acolhimento, né? Para cada pessoa que vai sair de lá realmente falando, né? Tanto que quando a pessoa vai até a escola procurar o curso, a gente tem um processo de atendimento. Olha! Né? A pessoa entra na sala de aula e a gente apresenta o curso ali com cuidado, com calma, porque é uma proposta muito diferente. Né? É uma proposta de segurança para o aluno falar. Toda a disposição da escola, da sala de aula, né, do material lá, a gente não tem carteiras individuais, né, são mesas centrais, uma mesa de reunião. A gente fica como a gente está aqui, de frente, um para o outro. Conversando. Exatamente. Gente, que demais! Então, todo esse processo de acolhimento, ele acontece desde o processo de venda, né, desde
receber o aluno e explicar para ele o que ele vai ter ali dentro. Né? Porque o que a gente está acostumado com cursos de idiomas é aquele curso maçante. Na carteira, as apostilas. Separado, né? Individual, que você vai aprender o verbo to be. É isso mesmo. Que você vai aprender um monte de verbos. Mas como que você vai aprender uma coisa se você não usa? Né? Como que você vai aprender um instrumento musical se você não pega o violão e toca? Isso mesmo. Você vai aprender um esporte novo se você não está ali na prática. Então, nos idiomas é a mesma coisa. Como que você vai aprender um idioma se você não pratica, se você não fala isso durante a aula? Né? Que linda essa proposta. Exatamente. E esse mês de agosto é o mês de aniversário da KNN, Isso, né? A gente está fazendo 4 anos. Olha que lindo. E essa questão que o Daniel está falando, eu acho isso tão importante, porque assim... Eu fui uma aluna de inglês que eu estudei 10 anos de inglês. Tá. Isso quando eu tinha 14 anos, 10 anos, né? E eu não fui fluente em inglês. Então, e assim, conforme eu abri a escola, Chepolini, eu vi que isso é uma constante. Tá. A maioria dos adultos, principalmente adultos, eles têm o mesmo discurso. Eles falam assim, eu tenho algum problema, porque eu já estudei inglês não sei aonde, eu leio, eu consigo ler, eu consigo entender, mas eu não falo. Eu não consigo falar. Só que a pessoa, ela só tá olhando dela. E a gente, como a gente trabalha com isso, a gente vê que isso é uma constante. É normal. Porque a pessoa, às vezes, tem até vergonha, né? De falar se torna isso. um bloqueio. É um bloqueio. Eu já bloqueei o meu. Então, você tem que ir na KNN, eu te desafio. Porque é verdade, porque assim, as experiências da vida, né? Então aí você vai realmente falar, não, isso não consigo aprender, e né? as pessoas acham que elas têm problema. Isso! E aí, nessa, quando a gente conversa e fala, olha, não é você o problema, mas é a metodologia que você foi ensinado. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem tanta estrutura para trazer o que a gente promete de metodologia, e a gente está falando de uma escola que é de todas as idades. A gente trabalha dos 4 anos até a terceira idade. Ai, que lindo! Apesar de as nossas turmas não misturam idade nem nível, né? Então, é uma escola bem grande. Hoje, Ana, a gente é a maior escola de idiomas de toda a região. Que lindo, Paula, isso. É uma grande escola. Então, e aí tem também inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Então, a gente trabalha também com esses 5 idiomas, é para todas as idades, né? E olha que bonito, né? Ter esse acolhimento também com o idoso, né? Porque chega muitas vezes nessa fase da vida e acha assim, não, eu não... Já deu, né? Não vou aprender. Não tenho nada para aprender, né? Como que eu vou aprender, né? Nessa idade, né? Nos meus 50, 60, 70 anos, né? Já deu. E não. Olha que trabalho bonito de olhar também esse idoso, de recebê-lo, né, com ternura e ajudar nesse processo desse aprendizado e quanto que uma língua nova, né, vai ajudá-lo também. Sim, já é estudo, né? Isso, né? Isso, numa prevenção de um Alzheimer, de utilizar sua memória. Que trabalho significativo com as pessoas, né? Exatamente. A gente precisa, né, estar o tempo todo aprendendo coisas novas. Precisa. Para o nosso cérebro estar em atividade, fazer novas conexões. E, assim, um grande diferencial da KNN que também ganhou o nosso coração é a questão do curso ser feito para a individualidade do aluno. Tá. Então, assim, apesar de ser em grupo, são aulas em turmas de 4 até 10 alunos, mas cada aluno ele é único e a gente sabe exatamente, assim, para que ele está fazendo o curso. Se ele tem alguma dificuldade específica, assim, com algum laudo, alguma coisa assim. E toda aula a gente faz uma pesquisa na primeira aula para saber dos hobbies e gostos e interesses daquele aluno. Então, o professor, ele prepara a aula para o aluno. Para o aluno. Porque se não gera interesse... Pensa, gente, mulher madura vai numa aula que tá falando de skate. Não vai gerar interesse pra gente. Então, assim, se não gera interesse, não tem aprendizagem. Então, é assim que funciona. Tudo, assim, é muito individual. Que é a pedagogia do afeto, né? Isso. A gente realmente vai aprender aquilo que a gente gosta. Sim, exatamente. Né? E uma coisa muito interessante, né? Lá, quando a KNN foi apresentada, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, além do resultado dos alunos, foi a estrutura que a gente monta para receber o professor. Os nossos professores, queridíssimos professores, eles são professores contratados em tempo integral. Eles passam o dia na escola. Eles são contratados por 8 horas. E esse período, metade do tempo ele está em sala de aula, mas a outra metade do tempo ele está se preparando, ele está fazendo toda a correção dos exercícios, ele está preparando a aula para aquela turma, que é a turma dele.
né? Normalmente, o professor, ele é o professor que a gente chama horista, né? Ele sai pingando de escola em escola, compondo a sua grade. Então, que hora que esse professor prepara a sua aula? De madrugada e sábado e domingo. Eu sou professor há 20 anos. Né? É isso que é bacana. Isso! Uma pilha de prova para corrigir. O perfeito. Professor da KNN, ele tá lá dentro, ele tem o horário dele. Porque vocês, olha que bonito, né? Vocês já conhecem o outro lado da realidade. Sim. Então, assim, eu não quero que o meu funcionário, o meu professor realmente passe aquilo que eu já sei como que é. Exatamente. Né? Nossa, que lindo isso. E sem contar que traz mais qualidade pro curso também, né, Ana? Né? Eu mesma fui essa professora. Pensa que loucura você ter, você dá aula em 6 lugares, cada lugar tem um livro diferente. Você tem que ficar conduzindo esses métodos, sabe, lembrar que tem que corrigir aqui, preparar ali. Então, às vezes você fica confuso, sabe? É muita coisa. E você acaba ficando, você como aluno, acaba ficando refém da sorte de um professor bom, um professor dedicado, né? Mas aí você pode mudar o professor, um professor que está sobrecarregado, um professor que é inexperiente. Então, a KNN resolve esse problema porque o professor está ali. Ele faz toda uma sequência de treinamento para começar a dar aula na KNN e treinamentos constantes. E uma pessoa satisfeita, ela vai ser satisfeita Exatamente. Com o seu trabalho, com o exercício que ela realmente vai vivenciar e vai ensinar de uma forma melhor. Né? Porque ele está lá para isso. Ele está vivenciando aquilo. Esse é o foco né? dele. Então, assim, é como se vocês, assim, têm a realidade de vocês, mas, assim, vamos montar aquilo que realmente é o ideal. Que a gente acredita ser esse ideal. Sim, né? Eles se conectam muito mais, né? Nossa, que legal. É uma conexão com a... Veste a camisa mesmo. Veste a camisa. Temos reuniões, né, semanais. Em sexta-feira, a coordenadora nossa comentando de um treinamento nacional, né, que a KNN faz muitos treinamentos, e ela perguntando, né, e aí, o que em Atibaia vocês fazem? O que é diferente aí? E ela comentando a ajuda que os professores fazem entre eles. Ele falou assim, olha, eu vou dar essa unidade aqui para tal turma. Ela falou que junta 3, 4 professores falando, olha, esse jogo aqui eu já usei, isso aqui é legal, essa dinâmica você pode fazer isso. Essa partilha. Exatamente. Hoje são 11 professores. 11 professores. Partilhando. Né? Exatamente. A gente tem isso como princípio da empresa, o poder da colaboração. Nossa, arrasaram. Parabéns por tudo isso que vocês estão assim fazendo acontecer na vida de um aluno, na vida de um idoso e na vida de um professor. Né? Essa valorização que vocês estão dando para essas pessoas. Né? E essas sementes que vocês estão realmente multiplicando. Achei interessante a sua fala, Paula, quando você falou, muitos alunos hoje em dia, enfim, traz, né, às vezes um laudo, alguma coisa que a gente tem que olhar de uma forma específica. E lá vocês conseguem olhar isso de uma forma específica, fazendo com que naquele momento do grupo isso seja realmente bem trabalhado. Sim, né? Então é importante também quem está nos acompanhando ver essa proposta tão séria, tão significativa que a KNN traz para Atibaia e para todas as pessoas. E algo muito precioso também que tem no curso, todos os alunos, eles têm reforço escolar ilimitado. Então, se a gente percebe, porque é uma escola, né? Então tem prova, tem lição, tem tudo, tem boletim. Se a gente percebe numa lição de casa que ele não conseguiu aprender determinado conteúdo e está tendo dificuldade, na hora, assim, na próxima semana a gente chama ele para reforço escolar, sem custo, é ilimitado. Ele vai fazer quantas vezes ele precisar. Que bonitinho, né? O aluno também, todo aluno tem direito a uma aula particular por mês. Porque em grupo ele aprende coisas de grupo, né? Coisas que a gente tem que saber, linguagem comum. Agora, no particular, é para ver coisas específicas da área. Né? Então, vamos supor que você é nossa aluna, aí você fala, eu quero marcar minha aula particular de inglês. Nessa aula, você pode, por exemplo, fazer a apresentação da rádio em inglês. Olha. E o professor vai te ajudar com vocabulário. Isso para todo mundo, tipo um médico, tá? Quais são os vocabulários se eu fosse atender um estrangeiro? Né? Como que eu faço essa abordagem? Que bacana. Então, assim, a KNN o tempo todo tem esse olhar do individual, do acolhimento, deles, né? Da de empatia. Saber realmente, E assim, né, uma coisa realidade. que eu vou ganhar seu coração, você vai virar nossa aluna. Olha isso, eu vou fazer um programa em inglês. Né? Já pensou que chique eu em francês? A Marcinha e o Fernando também. A doutora Gisele, todo mundo. E uma que você citou da timidez, né? O curso da KNN, ele tem um segredo, que agora ele vai ser revelado. Uau, vamos revelar segredo da KNN. Atenção, você que está nos acompanhando, hein? E toque os tambores, vamos lá.
Porque, assim, a gente tem uma proposta de fluência em 2 anos. De 5 idiomas que eu falei. Mas para isso ser possível e, de fato, verdadeiro, o aluno, ele se prepara para a aula. Então, isso faz parte da metodologia. Que você falou, mas e se a gente tem timidez? Na KNN, a gente faz assim. Eu pego a lição, eu te aviso. Tipo, se eu sou professora, vamos supor, na próxima aula, na unidade 3. Tá. A classe toda vai pegar a lição 13 em casa antes e vai se preparar, vai estudar, vai escutar o áudio, vai ver a pronúncia. Imagina em casa, você está treinando, olhando no espelho, eu posso treinar a pronúncia, eu já sei o que significa. Quando você chegou, você e seus colegas de turma, eles já estão preparados. O professor vai falar inglês, você não vai ficar desesperada. Você já preparou o conteúdo. Você não vai ser apresentado naquele momento ao conteúdo. Você já foi apresentado em casa. Você já viu ele antes. O que você pode... tá calmo. Entendi. Não está na zona de perigo, não é aquele desespero todo, né? De ser julgada, né? Porque tem muito disso, né? O tanto de tempo, se a gente fosse agora, eu sempre falo isso para os alunos que estão indo lá conhecer, imagina se agora, nesse momento, a gente quisesse decorar o nome dos objetos que estão aqui em inglês. E eu falando, né? Um por um, e vocês repetindo, e a gente treinando, o tanto que ia levar da aula para decorar uma palavra. Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, muito rápidas, sabe? O que eu posso fazer sozinho, eu vou fazer sozinho. Porque eu preciso de pessoas para conversar, para interagir, a gente vai usar esse tempo para isso. E esse é o segredo. E fora a amizade também, o vínculo que você está criando também com aquelas pessoas que convivem com você naquele momento. Fortíssimo. Né? E esse é o segredo que foi revelado. Muito bem. É a preparação da aula. Gente, a produção já avisou que nós temos, né, estamos acabando, mas é difícil fazer um programa com professores, gente. Não tem como, né? Fica aí São muitos programas, fica uma série, são muitos programas, muito bem. Eu quero... tinha um monte de coisa ainda para perguntar, mas não dá tempo. Mas uma coisinha só, rapidinho. Qual a receita dessa parceria de sucesso entre vocês dois? Olha, eu vejo que é muito diálogo. Empatia, entendimento. A gente está junto há 20 anos, somos professores há 20 anos, temos 2 filhos e uma escola gigantesca, né, para cuidar. Não é fácil, não é simples. A gente tem muitos desafios diários, de todos os lados. Mas eu, né, procuro entender, conversar, me colocar no lugar dela, resolver as coisas com inteligência, com sabedoria, né, conhecendo ela, sabendo, né, como funciona essas dinâmicas de casal, dela como pessoa, né, com muito respeito, com muita dedicação. Acho que essa é a chave. Perfeito. Né? Em poucas palavras, assim, né? Com um tempo curto. Perfeito. Muito bem. Gente, gratidão. Gratidão aí pela oportunidade de estar também aí espalhando coisas boas para tantas pessoas, né? Porque isso é missão de alma, né? Sim. E agradeço também vocês que estão aqui com a gente e hoje encerrando aí os programas no mês de agosto, esse mês das vocações. Então hoje a gente encerra aí realmente com maestria com esse casal lindíssimo, a Paula e o Daniel, que são lá da KNN Idiomas, que vieram aí partilhar tantas coisas que às vezes a gente não conhecia, agora a gente já conhece os segredos da KNN. A você que está nos acompanhando, agradecemos realmente a sua companhia por esse momento. Amanhã tem o programa da Tânia e vocês. E onde que as pessoas podem achar vocês nas redes sociais? Nós estamos, KNN Idiomas Atibaia no Instagram. E nós estamos ali na Avenida Santana, na frente da Livraria Nobel. Isso. E eu queria falar para todos, como a gente está fazendo 4 anos, a gente está com uns valores de aniversário bem legais, bem interessantes. Uma promocional fantástica durante todo esse mês de agosto. Olha que bacana. E como está abrindo, né, como a gente está agosto, setembro, né, esses meses, tem várias turmas começando agora. Que várias. Legal. Então é só ir lá que a gente apresenta o curso. Legal, perfeito. E eu quero também deixar aqui uma lembrancinha para vocês, tá? É um livro que eu escrevi, né? E o livro vem junto com uma pedrinha de quartzo rosa e é o do amor próprio. E acredito que isso vem de encontro ao que vocês construíram. Porque se a gente não tem esse amor próprio, primeiro pela gente,
nada acontece na vida da gente, né? Então eu quero passar aí para vocês, façam uma boa leitura, tá bom? Gratidão aí por esse momento, certo? Lindo, obrigada. E assim, terminamos o nosso programa. Estou lá no Espaço Teu com as terapias, no Instagram Terapeuteando com Ana, você também me encontra. E estamos aqui na Rádio Mídia, você que está nos acompanhando, partilhe os nossos vídeos, curta, comente, vamos multiplicar coisas boas, tá certo? E semana que vem tem mais nesse novo mês que nós vamos receber aí em setembro. Beijo grande para vocês. Você ouviu Café com Terapia, no Tempo de Mulher. Tempo de Mulher está de volta amanhã a partir das 5 da tarde com o programa Tânia e Vocês.